Olá, estudantes! Cumprimento a vocês com alegria e agora nós vamos discutir um pouco a questão do tema do conselho de classe. O tema que a gente vai discutir hoje, ele está intrinsecamente ligado com as discussões da professora Ângela Dalben e também com a minha dissertação no capítulo em que falo do conselho de classe. Gostaria de mostrar um livro para vocês, que é o livro da Ângela Dalben, que é especificamente sobre o trabalho escolar e conselho de classe. Então seria muito interessante que vocês pudessem acessar as discussões que ela faz neste livro, onde no primeiro capítulo ela fala das referências históricas e formais da constituição do conselho de classe, lembrando da experiência francesa. Depois ela fala do conselho de classe na organização dos processos do trabalho escolar, a implementação de práticas de conselhos de classe. Num quarto capítulo ela faz o destaque do conselho de classe como uma instância avaliativa. No quinto capítulo ela fala das dimensões subjetivas na prática do conselho de classe. E no sexto capítulo ela fala das expectativas favoráveis à transformação da escola pela via do conselho de classe. Então é um livro que vem pautado em algumas discussões que foram feitas em algumas experiências em Belo Horizonte, que ela viu transformar, e que também fazem parte da discussão que ela faz na dissertação dela no mestrado. Então é um livro referência que eu acho que seria interessante ter. Além disso, eu vou dispor, vocês têm o texto dela, que é o texto da quarta sala de aprendizagem, onde o texto dela chama Avaliação da Aprendizagem Operacionalização. Então, neste texto, há uma seção que trata do conselho de classe e é a partir dela que nós vamos falar um pouco aqui. Também na página de vocês do Moodle, né, há uma outra videoaula que havia gravado anteriormente falando sobre o conselho de classe. Então, para o grupo seria importante retomar essa discussão. Então vamos lá. O tema da avaliação da aprendizagem, né, ela pode ser discutido em diferentes perspectivas, como a gente vai discutir nos vários grupos, a partir da concepção da avaliação, dos instrumentos de avaliação, da perspectiva dos registros diferenciados e outras possibilidades. Mas nesta videoaula nós vamos tratar, como já foi dito aqui, da questão do conselho de classe como uma instância coletiva de avaliação do aluno, né? Por isso chama conselho, onde os professores se reúnem após um período de aprendizagem para avaliar coletivamente o processo de desenvolvimento do aluno e, tecnicamente, muito importante, o processo de ensino-aprendizagem que foi vivenciado. Então, não se avalia só o aluno, mas também as práticas pedagógicas que os professores desenvolveram. Então, o grande erro hoje de muitos conselhos é ser mais um momento de uma inquisição para o aluno, onde ele não é bom, ele tem que ficar melhor, ele não melhorou nisso. Então, é apenas o aluno em que recebe a avaliação sem pensar que o processo avaliativo, o processo de aprendizagem podem ter contribuído para o fracasso do aluno. Então, nesse sentido, o conselho de classe, ele pode e deve dar encaminhamentos ao trabalho pedagógico e mobilizar o projeto político-pedagógico da escola. Então, o que a gente tem? O texto da Ângela Dalben mostra que o conselho de classe possui algumas características básicas que fazem que os tornam diferente dos outros colegiados da escola. Por exemplo, nós temos o próprio colegiado da escola, né, que é um órgão coletivo de discussões. O que o torna diferente? Em primeiro lugar, o aluno e o processo educativo são centros privilegiados de discussão. Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, discute-se ali não apenas a gestão da escola, a gestão da direção, mas o processo educativo e o aluno. Então, é o primeiro ponto que ela destaca. E o segundo lugar, o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor ou pelos professores, né, passa também
ser o centro de reflexão em função dos objetivos levantados, das atividades propostas e dos produtos encontrados. Então, a gente tem 2 pontos importantes. Em primeiro, o aluno, os processos educativos vividos por ele, e em segundo lugar, o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor e tudo que desencadeou a partir desse processo pedagógico. Então, a gente pode dizer da importância do conselho de classe. Qual que é a importância desse conselho de classe? Quando ele é vivido nas dimensões características ditas anteriormente. É uma chance que ele introduz na organização da escola de criar uma rede concreta de relações capaz de evidenciar os rumos do projeto em ação. Então, é a chance da gente ver como a escola está de fato concretizando o seu processo. E a outra questão importante é que nestas reuniões os professores têm a chance de interagir com as perspectivas de ensino dos demais colegas e debater as diferentes redes de trabalho. Então, geralmente na escola o que acontece? Cada professor vai para a sua sala e lá, embora tenha às vezes um projeto político-pedagógico de fachada, né, só escrito, ele não é vivido, cada um faz o que quer dentro da sala de aula. Né? A sala de aula se torna um espaço privado do professor, um equívoco. Então, no momento de conselho de classe, se ele bem vivenciado, passa a ser então um momento de troca de experiências. Olha, na minha sala este aluno foi bem porque eu desenvolvi tal prática pedagógica. Olha, na minha turma nós tivemos um acesso a tais conhecimentos porque nós fizemos um projeto de trabalho. Aí vem a outra professora, não consegui nada nessa turma, porque também ela não experimentou nada diferente, só livros, textos, testes, provas e quadro cuspe e giz, né? Então, aí é o momento de agregar experiências e trocar e rever conceitos. Então, um outro ponto seria, como os docentes estão em espaços diferentes de atuação, essa rede acontece a partir dos vínculos de alguns docentes entre si. Então, novamente, essa rede se constrói. E nos finais do ensino fundamental, estes vínculos são ainda mais importantes, né? Porque os professores vão ficando cada vez mais segregados em suas disciplinas, seus conteúdos específicos. Eu sou da matemática, eu sou do português, eu sou da ciência, eu sou da geografia, e perdem a dimensão global do trabalho desenvolvido pelos sujeitos. Então, o conceito de classe, nesse sentido, no final do ensino fundamental, agrega mais ainda. Claro que nós temos um problema hoje com o ensino fundamental 1, é que muitas escolas acham que se especializando a entrada de ensinos pode melhorar o ensino, e a gente tem várias questões em relação a isso, né? A criança ela precisa de uma certa proximidade com o professor, do grau de afetividade para aprender. Então, no texto de vocês, novamente no texto da Angela Dalben, ela conta uma história, uma experiência de conselho de classe da Escola Giovanira Miranda. Vocês, quem leu o texto, deve estar lembrado, e eu gostaria de retomar aqui esta história, né? Então, as reuniões do conselho de classe eram bimestrais, também numa outra lógica. Hoje, atualmente, a ideia é de se ter uma extensão maior do período de aprendizagem, de que sejam trimestrais ou que sejam semestrais. Por quê? Tem se discutido a importância de um tempo maior para aprender. O bimestre está ainda locado numa lógica seriada, numa lógica compartimentalizada. Então, a ideia é aumentar esse período de aprendizagem até para ter mais tempo. Imagine você trabalhando com um projeto de trabalho em 2 meses. É difícil, né? Mas voltemos à experiência da Escola Giovanira Miranda. Então, era uma experiência, ela diz lá, da sala 1, né? Em que os professores discutiam sobre os perfis dos alunos. Eu vou ler aqui agora a experiência que ela conta em um pedacinho, né? Então, uma professora fala assim: o Marcos, a Antônia, o Tiago, o Luiz conseguiram tirar uma média, mas o Ricardo, a Aninha,
a Marisa não deram conta. Olha, que perfil de conselho se tem, né? E continua. Ah, para ficar mais fácil, anota aí os números, não fala nem mais os nomes. Os números 2, o número 5, o 7, o 23, o 24, o 27 ficaram sem média. Os demais conseguiram, mas estou avisando, não estou na linha da marcação, né? Todos estão na minha mira. Olha, veja bem que tipo de conselho de classe tem. Miguel Arroio disse na minha defesa, quando eu também fiz uma lista de como os professores faziam conselho de classe, ele falou, isso não é um conselho de classe, isso é uma inquisição, não é? E continuando aqui na experiência, a coordenadora anota rápido e pergunta, o que faremos com estes grupos, quer dizer, os grupos sem média? A professora, aí ela responde, nós temos que chamar os pais com urgência, né? Só assim esses meninos vão tomar jeito, quer dizer, pressão, provocar o medo, provocar a ansiedade, né? Uma professora responde, olha, eu desenvolvi o projeto Brincadeiras do tempo da minha avó e pude observar coisas muito interessantes dos alunos. Escreveram textos, apresentaram seus trabalhos de maneira espontânea para os colegas, usando a linguagem verbal fluente, usaram uma porção de recursos. E eu vou dizer uma coisa, eles não saíram bem na prova de linguagem, quer dizer, foram bem no projeto, mas não saíram bem na prova. E o pior, saíram muito mal no estudo de texto. Estou com o maior problema porque eu não gostaria de dar notas baixas. Não há outro problema, a professora levanta outra questão, este é mesmo um problema sério, porque que está acontecendo comigo também. Nos projetos, os alunos se saem muito bem, gostam e se interessam, são criativos e tudo ocorre maravilhosamente bem. Mas na hora das provas é um arraso. Penso que precisamos rever isso. As notas das provas estão aqui comigo, mas será que vale a pena pensar nelas, ficar presa nelas? Então a coordenadora propôs, vamos discutir e ver o que precisamos fazer para resolver o problema. Então o que a gente vê aqui são dois contrapontos, né? Professoras que se detêm num projeto tradicional, outras que tentam mudar, mas não conseguem organizar a sua prática na linha do projeto e, no caso, talvez não estivessem desenvolvendo uma prova operatória, assim, uma prova tradicional, faz o projeto, mas o projeto não está atrelado ao processo de verificação da aprendizagem, que seria um outro formato de prova, não a prova tradicional. Então aqui a Ângela não deixa claro que tipo de prova, e o conselho também não deixa, mas a coordenadora decide. E aí quando ela fala, vamos ver o que está acontecendo, ela se propõe a pensar o processo que é a linha. Então nós temos o processo do aluno e o processo da escola. O que está de errado também no nosso processo? É a pergunta que se faz. Então, analisando essa experiência colocada, verifica-se que cada professor apresenta uma forma de avaliar, e isso significa que as práticas pedagógicas situam-se no campo dos valores que alteram processos de revisão, reafirmação, transformação, a consagração de objetivos, finalidades e produtos. Quer dizer, meu valor, o que habita em mim em termos de avaliação, me carrego com ele para a sala de aula e acabo desenvolvendo a minha concepção de aprendizagem nos processos educativos. Por isso o conselho é tão importante, para rever esses processos pessoais que podem se tornar em processos coletivos. Significa também pensar na prática dessa escola, né, que explicitar este campo de valores diferenciados é fundamental, né, para que também um educador tenha consciência daqueles aspectos que o direcionam como profissional. Aquilo que eu tenho como concepção direciona a minha prática, né? Suas representações, seu modo de ver o mundo, suas angústias, seus anseios e desejos são incorporados na prática pedagógica e você não consegue alterar.
E isso só fazendo reflexões coletivas, nós podemos minimizar essas concepções que carregamos para dentro da nossa prática pedagógica, né? Então essa reflexão da experiência, ela movimenta, ela inquieta e ela traz a necessidade de um estudo e revisão de conceitos e posturas, né? Por isso o espaço de conselho de classe é um espaço privilegiado, quando usado desta forma, né, para a revisão da prática reflexiva. Daqui eu me lembro de mostrar um livro para vocês de Donald Schoen, onde ele fala, educando o profissional reflexivo. Hoje, todas as discussões que nós fazemos na escola, que trata da ação, reflexão, ação, que é pensar a prática pedagógica sempre na reflexão, nós temos como base este teórico que é Donald Schoen, um americano, né, que vai nadar nas teorias de John Dewey, né, que é o outro que vai trabalhar a educação pela experiência, e aquilo dá para a gente discutir a teoria dele. Então, essas ações reflexivas, né, dão a oportunidade de se expor os resultados dos planejamentos e projetos desenvolvidos, rever as dificuldades e os sucessos que tiveram no decorrer do processo pedagógico desenvolvido na sala de aula, né? Então é o momento de se pensar isso. Então o conselho de classe tem que ser pensado como espaço de autoformação, porque centram-se na gestão pedagógica, permitindo que os participantes façam a leitura da realidade nos diferentes espaços, evidenciar os diferentes aspectos, incluir pontos que não são salientados em um espaço, organizar e sistematizar e articular ações coletivamente. No entanto, nós lembramos que tudo isso só será possível se essa reunião for planejada para que com este propósito aconteça as revisões sobre o projeto político-pedagógico da escola. Então, eu deixo aqui as referências principais, lembrando da Ângela Dalben, deste livro, né? Vocês podem ler também o texto que está lá, que eu cito para discussão da prova operatória, né? De Paulo Ronca e Terzi. Tem Celso Vasconcelos também, que fala sobre avaliação, da avaliação escolar, e que está disponível para vocês a minha dissertação de mestrado, onde eu tenho, né, onde vocês vão ter um capítulo só sobre o conselho de classe, e eu relato e faço algumas discussões. Então essa tá fácil, porque vocês têm disponível pela internet, vocês vão baixar, tá, na biblioteca da UFMG. Então, no quarto capítulo, da página 115 à página 153, vocês vão ver a questão das fichas de avaliação, o ritual do conselho de classe, a entrega dessas fichas aos pais, a elaboração das fichas, como é que mudaram a ficha, a questão da prova, e depois uma questão do conselho de classe, onde eu analiso o cenário, os registros que os professores usam, os resultados que eles usam nas fichas, avaliação e registro que produzem às vezes imagens deformadas, quando você pensa o conselho como inquisição, como nós colocamos aí, e o conselho de classe também como momento de reflexão e autorreflexão, e um momento de autoavaliação e não de comparações. Então, eu acho que esta dissertação minha pode ajudar bastante vocês. E eu agradeço por estar aqui com vocês e espero que tenham contribuído com este grupo de trabalho. Fica o meu abraço e espero que vocês consigam fazer diferentes na escola quando forem professores. Um grande abraço novamente e fiquem com Deus.